Olá, turminha, turma do 6º ano do Instituto Educacional Sanches Rosa. Estamos aqui na nossa aula de ciências, tá? Nós vamos dar início à unidade 2 do nosso livro, tá? Começando o 2º bimestre. Então, faça um cabeçalho completo, data de hoje, dia 8 de maio, tá? Qual o nosso conteúdo programático? A complexidade estrutural do ser humano, que vai estar abrangendo todo o capítulo 2, e ela vai ter subitens, que são a célula, página 60, evolução da microscopia, vai estar na página 63, e aí nós vamos ver dois tipos de microscópio. Microscópio óptico, página 64, e microscópio eletrônico, página 65. E no final vão ter duas páginas de exercícios, páginas 68 e 69. Então a gente vai começando a ver e eu vou passar alguns macetes aqui para vocês. Quando vocês forem pegar o livrinho de vocês, o que é importante aqui, tá? A primeira coisa é a complexidade estrutural. Existe uma ordem, uma sequência de complexidade. Tudo que está à esquerda é menos complexo do que está à direita. Então, ó, célula é o menos complexo, o organismo já é mais complexo. Então, qual é a sequência, a ordem sequencial da complexidade? Célula, tecido, órgão, sistema, organismo. Então, só para vocês recapitularem, o que é um tecido? É um conjunto de células. O que é um órgão? Um conjunto de tecidos. O que é um sistema? Um conjunto de órgãos. O organismo é um conjunto de sistemas. Então, é um englobando o outro. E aí tem um macete para vocês não esquecerem. Qual o macete? Cachorro tem osso. Por que cachorro tem osso? C de célula, T do tecido, O do osso, órgão, o S, sistema e o último O, organismo. Então, cachorro tem osso, célula, tecido, órgão, sistema, organismo. Então, a gente já estudou aqui a complexidade estrutural. E aí tem algumas definições importantes. Quais são elas? Primeiro, o que é célula? É a estrutura fundamental para a formação de todos os seres vivos. É a célula unitária, é a primeira que se forma, tá? É o fundamento para ter vida. Então, todos os seres vivos são celulares. Existe um ser que não é celular, que é acelular, que é o vírus. Isso é importante. Então, qual é o ramo da biologia que estuda a célula? Citologia. Vamos fatiar a palavra. Cito, de célula, e logia, estudo. Tá ok? Agora a gente vai mudar um pouco para cá a nossa câmera. Então, qual é a pergunta que a gente se faz? Como que eu vou observar a célula? Já que tem a parte que a célula é microscópica, ou seja, ela não é visível a olho nu. E quando a gente fala de olho nu, é olho sem algum instrumento, tá? É você olhar normal. Tem gente que tem problema de miopia, né, astigmatismo, tem que usar uma lente. Mas você olhando a olho nu, é você sem usar nenhum objeto para corrigir ou para te auxiliar. Então, como? Como você vai observar isso? Aí a resposta, através de um instrumento chamado microscópio. Tá? Vocês devem saber o que é um microscópio. E aí tem um númerozinho 1 aqui, ó, tá vendo? E aqui, ó, eu respondo o que é um microscópio. O microscópio é um aparelho que ele é composto de lentes com capacidade de ampliar pequenos objetos ou seres, tá? Então, você tem um agrupamento de lentes e essas lentes elas têm um aumento. Então, a convergência dessas lentes ou a sobreposição dessas lentes vai gerar o microscópio, tá bom? A gente vai falar depois do microscópio na segunda parte do vídeo. Então, qual é a classificação das células quanto ao tamanho delas? Então, as células elas podem ser classificadas como microscópicas ou macroscópicas. Microscópicas, a gente vai precisar de um microscópio. Macroscópica, a gente não precisa de microscópio, a gente consegue olhar a olho nu, tá?
Então, eu dei alguns exemplos aqui de células microscópicas. São células nervosas, né? Aquela de nervosa está agitada, não. É do sistema nervoso. Célula nervosa e glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos também. Macroscópicas, gema do ovo. E também alvéolo da laranja. Quando você vai comer a laranja ou você vai comer o ovo, a geminha do ovo lá é uma célula macroscópica, tá? E aí, eu coloquei aqui dois esquemas para a gente entender um pouco sobre isso, tá? Porque, basicamente, o estudo das células basicamente vai dizer que toda célula ela tem membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Só que não é bem assim. Por que não é bem assim? Porque isso você tem evolução das células. Ou seja, existem células que têm núcleo e tem células que têm um negócio chamado nucleolo ou nucleóide, que é o núcleo, só que ela não tem um revestimento. Então a gente vai ver um pouco disso agora. O primeiro ser vivo que se tem chegando na Terra, a primeira vida na Terra, era de um ser parecido com isso. Tá? Era uma célula, começa com uma célula, onde a estrutura dela é uma membrana, essa parte preta chama-se membrana plasmática, que é a capinha. Você tem a parte aqui gelatinosa, tá? Um líquidozinho gelatinoso chamado citoplasma, tá? Citocélula, plasma de líquido, ou seja, um líquido da célula, tá? Membrana plasmática é uma membrana, uma capa que reveste o que? O plasma, esse líquido. E você tem a parte interior, que é a parte onde você tem, digamos assim, as informações principais, tá? A parte do DNA, as informações principais dessas células estão aqui. Só que no início ela não tem nenhum revestimento para proteger, ela está dispersa nesse líquido. Chama-se nucleóide, tá? E ela tem tipo um rabinho aqui, ó, flagelo, que faz a movimentação dela. Então esse é o primeiro ser que a gente tem, tá bom? Depois, essa célula, você tem um aparecimento de uma célula mais complexa, então essa aqui é menos complexa, por uma célula mais complexa. Agora, essa célula, ela vai ter um negócio diferente aqui que a gente vai ver. Ela também tem essa membrana plasmática, lembrando, membrana é essa capa que reveste o plasma, que é esse líquido interior. Você tem esse líquido aqui, ou essa parte gelatinosa, que é chamada de citoplasma, cito de célula e plasma desse líquido ou dessa parte gelatinosa. Você tem o núcleo, que tem todas as informações, tá? É o DNA da célula. Só que agora a gente tem uma proteção adicional nela, chamada de carioteca, tá? De carioteca. Então, essa proteção é um desenvolvimento dessa. Então, essa é menos desenvolvida do que essa, tá? Agora a gente vai ver especificidades dessa. Tem um número 1 e um número 2. Então, esse número 1 equivale ao quê? A uma célula que a gente chama procariótica, ou seres procariontes. Vamos ver o que é isso. Pro quer dizer que é antes, tá? Cariótica vem de carioteca, que é essa proteção. Então, procariótica, célula procariótica é uma célula que não tem, ou antes, a célula que tem antes dessa carioteca, ou seja, é essa célula aqui. Então, toda essa célula quer dizer que é uma célula procariótica, ou que tem seres procariontes. Exemplo, cianobactérias. Tá? As cianobactérias, vocês vão ver no livrinho de vocês, ou algas azuis, são os primeiros seres que tem, os seres menos desenvolvidos, menos complexos. Tá? Em parte, menos complexos. Mas o que eles fazem? Eles começaram a fazer produção da própria energia,
fotossintetizantes esses seres, tá? Então, vamos ver agora o segundo. Segundo, é uma célula eucariótica e os seres que têm essa célula são eucariontes. Vamos ver o que é isso. Vamos quebrar a palavra. Eu quer dizer que tem, tá? E cariótica, carioteca. Então, são seres que têm, células que têm carioteca, tá ok? E tem seres também chamados eucariontes. Eucariontes são seres que têm células eucarióticas, ou seja, células que têm carioteca. Muito fácil. É só olhar se tem carioteca ou se não tem carioteca, que é essa membrana, tá? Protetora. Então, exemplos de seres vivos. Isso aqui é importante. Exemplos. Fungos, protozoários, vegetais e animais, incluindo nós. Nós somos seres eucariontes, tá bom? Pedir a câmera para vir para cá um pouquinho. Outro detalhe, os seres que só têm uma célula só, são chamados de unicelulares. Exemplos, bactérias e protozoários. Seres que têm duas ou mais células são chamados pluricelulares ou multicelulares. Exemplo, animais e vegetais. E tem um ser que é acelular, que não tem célula, é o vírus, tá? Então, vamos ver aqui algumas coisas. Por exemplo, a bactéria, ela é unicelular, mas também ela é procariótica. Ela só tem uma célula dessa. Os protozoários são unicelulares, mas a célula dos protozoários é essa daqui. Então, tem algumas características aí interessantes. A gente vai parar esse vídeo e vai continuar na parte B do vídeo. Um grande abraço aí para vocês. Dando continuidade aí à nossa aula, parte B agora, né? Na mesma aula, a gente vai falar sobre o microscópio óptico, o microscópio eletrônico, tá? Então, para a citologia, que no caso é o ramo da biologia que estuda as células, é fundamental a utilização desse instrumento, do microscópio. Então, o microscópio ele foi inventado no final do século XVI pelo holandês Hans Janssen e pelo seu filho, Zacharias Janssen, tá? Então, o que eles fizeram? Eles combinaram duas lentes convexas, tá? O que são convexas? É igual a parte de baixo da colher, tá? Duas lentes convexas justapostas. Então, eles colocaram essas duas partes da lente, que parecem uma colher, juntas, justapostas, na ponta de um tubo e aumentou esse tamanho do objeto várias vezes. Então, eles botaram um tubo e no final do tubo essas duas lentes, tá? Aí, passando tempo, Robert Hooke, ele começou a utilizar esse instrumento e foi analisar uma cortiça, né? Essas cortiças de rolha, né? São células vegetais mortas. E ele começou a observar que era formado por células. É claro que ainda não tinha esse nome, ele que deu o nome. Eram pequenos compartimentos, que ele chamou de células, aí ele chamou esses pequenos compartimentos de célula. Através desse estudo, iniciou esse estudo da citologia, né? E aí desenvolveu toda a teoria celular. O que é essa teoria celular? Diz basicamente o seguinte, que o ser só pode ser considerado vivo se tiver células, tá? Então isso aí foi estudado pelo botânico alemão Schlender e Schwann, que é zoólogo alemão. Então, o que eles olharam? Eles olharam que os seres vivos, eles eram compostos por células. E aí, nesse caso, os vírus não seriam seres vivos, porque eles não têm célula. Mas, em contrapartida, eles são portadores de material genético e capazes de se replicar, até sofrer mutação, né? A gente está vendo aí a questão do coronavírus. Então, se olhar por essas características, eles poderiam ser considerados seres vivos, mas, de acordo com a teoria celular,
O vírus não é um ser vivo, ele é acelular. Então, a gente vai entrar um pouco mais a fundo aqui, mas não tão fundo assim, sobre o microscópio óptico e o microscópio eletrônico, tá? O óptico, ele funciona da seguinte parte: você tem lente na ponta dele, tá? Tanto aqui, que a gente chama de ocular, e ele pode ter duas partes aqui, chamado binocular, ou uma só, monocular, tá? Então ele tem essas lentes aqui e lentes aqui chamadas de objetiva. É um conjunto de lentes aqui. Objetiva aqui é ocular, onde você bota o olho. E aqui é onde você vai apontar o seu objetivo. Então a luz, ela atravessa o material biológico, transmitindo essa imagem aos olhos aí de 100 a 1500 vezes. Então como é que funciona? Aqui você tem a fonte de luz geradora. Então essa fonte de luz, ela sobe. Aqui você tem uma lâmina transparente, mas que é colada ali o material. Essa luz atravessa o material, chega na primeira lente objetiva, e essa luz é conduzida até aqui, ó. Chega aqui, ela tem um jogo de espelhos, reflete para essa lente ocular e depois chega no teu olho, tá? Então ela tem essas lentes que fazem um aumento, ó, essas duas aqui e um jogo de espelho aqui dentro. Então existe uma fórmula matemática para você calcular quantas vezes o seu objeto foi aumentado. Que fórmula é essa? Essa aqui, ó, facinho, ó. CA, que é a capacidade de ampliação desse objeto, ela é igual a C-log, que é a capacidade dessa lente ocular aqui, vezes C-log, que é a capacidade da lente objetiva. Ou seja, é o valor dessa lente vezes o valor dessa lente. Vamos lá, dois exemplos. O primeiro exemplo, essa lente objetiva, ela tem 10 vezes de aumento. E essa lente ocular, 5 vezes de aumento. Quantas vezes vai aumentar o objeto? Fácil, né? Mais fácil que mastigar água. É 10 vezes 5, dá 50. O outro exemplo, só para a gente pegar o hábito. Essa lente objetiva aqui tem 40 vezes de aumento. E esse número ele vem na lente, tá? E essa ocular aqui tem 10 vezes. Aí ele pergunta: quantas vezes eu vou ver esse objeto aumentado aqui? Esse objeto que está aqui, ele vai chegar a quantas vezes aumentado? Fácil. É 40 vezes 10. 400 vezes. Muito fácil, né? É assim que se trabalha fazendo cálculos de aumento com o microscópio óptico. Agora a gente vai falar do microscópio eletrônico. Ele é extremamente importante, tá? Ele foi inventado por Ernst Ruska em 1932. Ele era um engenheiro eletricista alemão. Note que os alemães aí, eles deram um avanço muito bom, né? E ele possibilita aumentar o objeto mais de 100 mil vezes. Você consegue ver esse objeto ampliado. E aí tem dois tipos de microscópio eletrônicos básicos. Chamado MET, que é microscópio eletrônico de transmissão, e MEV, microscópio eletrônico de varredura, tá? No livro ele vai estar mais explicadinho ali o que é cada um deles. E para vocês, em exercícios de casa, fazer os exercícios da página 68 e 69, que são exercícios de múltipla escolha, para a gente fazer esse check-up aí do aprendizado, tá ok? Um grande abraço para vocês, do tio Felipe, e até breve.